Gravando. Eu já vi, assim, gravar é realmente essencial, porque tem muita gente que perde internet durante a aula, falta luz, não sei o quê. Então, o vídeo da aula eu vou continuar disponibilizando. Vocês me avisem, tá? Eu fui dar uma aula de experimental hoje de manhã, esqueci de gravar a aula, e uma boa parte da turma imediatamente reclamou: professor, cadê a aula? Mas eu esqueci de colocar para gravar. Então, se começar a aula e eu não estiver gravando, alguém me avisa. Bom, a gente tem hoje, né? O que a gente tem para fazer hoje? Uma coisa é definir os temas dos trabalhos finais. Não precisa ser hoje, mas seria conveniente da gente definir hoje. E o tema, né, da aula de hoje é vetor de Point em energia eletromagnética. Inicialmente eu tinha pensado em falar de polarização também, mas aí eu achei que a aula ia ficar meio longa demais. Eu estou tentando reduzir o tempo dessas aulas, né? Mas vamos ver como que anda. Se a gente se render bem durante a aula, podemos começar a falar de polarização, mas a princípio, assim, minha intenção é ficar em vetor de Point e falar um pouco de energia eletromagnética. Mas acho que antes começar a definir os trabalhos, falar um pouco sobre isso. Deixa eu compartilhar a tela, que a gente pode dar uma olhada. Vocês estão vendo o que eu acho que vocês estão vendo? O tema da aula aí? O tema da aula. Sim, estão vendo. Sim. Isso mesmo, né? Então, eu vou colocar aqui os temas. Eu atualizei na lista que está lá no Moodle, eu atualizei, coloquei algumas sugestões a mais. Não está limitado a isso, né? Então, essa lista que vocês estão vendo aqui, né? Tem um arquivo lá no Moodle com isso: ótica não linear, ótica Fourier, cor, né? Como é que a gente vê cor, certo? Fotodetectores, qualquer faixa de frequência, e assim por diante. Eu acho que acrescentei hoje isso aqui, coisas mais astronômicas: ótica adaptativa, coisa difícil falar, espectroscopia astronômica, polarimetria, efeito Kerr. Eu gostaria, esse trabalho, vamos lembrar, esse trabalho pode ser individual ou pode ser em dupla. O trabalho envolve o seguinte: eu vou querer um trabalho escrito, sim, alguma coisa mais ou menos entre 10 a 20 páginas. Se der 8, 9, tudo bem. Se der 22, 25, tudo bem, mas tentar ficar nessa faixa assim, entre 10 a 20 páginas. E também uma apresentação oral. Como nós somos muitos, essa apresentação deve ser em torno de 10 minutos. Não pode passar muito, não, porque senão a gente não vai ter tempo de ver tudo isso, tá? A gente pode conversar mais sobre isso à medida que o semestre for andando. A ideia de definir o tema agora, né? Aliás, acho que partiu a sugestão de vocês aí, de definir o quanto antes para poder ter tempo, pensar no assunto, ler bastante e fazer um trabalho legal, né? São 40 pontos, né? Também foi sugestão de vocês. Acho que eu tinha sugerido colocar uns 25 pontos só. Vamos pôr mais pontos de trabalho. Tudo bem, acho que é legal. Eu quero apresentação oral porque é um treino de fazer apresentação, né? Mas é remoto, condições excepcionais. Sei lá, se são excepcionais, pode ser que a gente fique para sempre assim, né? E, olha, ok, pode ser que voltem a acontecer conferências, apresentações pessoais, espero que sim, né? Mas é um fato irreversível, pelo menos na minha opinião e de muitos, de que boa parte das conferências em física, em todas as áreas de agora em diante, vai ter uma parte, pelo menos uma parte, remotamente. O pessoal está gostando da ideia, economiza dinheiro, né? Viagem, tempo, um pouco mais sem graça também, mas tudo bem. Então, é um treino de fazer apresentação, e aí eu dividi os pontos mais ou menos 20 pontos. Se for em dupla, assim, um pode fazer metade da apresentação, o outro faz a outra metade, ou faz um jogral, sei lá, vocês pensam o que fazer, a gente pode discutir. Eu coloquei no Moodle, eu coloquei um link onde vocês podem colocar lá em texto ou em arquivo qual tema vocês gostariam. Não se limita a esses temas aqui, tá? Vocês podem sugerir também. Ó. Tem 15 aqui, pontinhos. Vocês podem sugerir temas. Acabei de ver agora que
tem uma dupla, acho que Gabriel e Nicolas, que já sugeriram, já escolheram uma coisa lá, tá? Não é quem chegar primeiro, não, tá? Assim, podemos ter mais de um trabalho com o mesmo tema, pode ser todos os trabalhos no mesmo tema, seria bom ter coisas diferentes, né? Nível do trabalho, que nível fazer esse trabalho? Olha, a gente quer aprender. Então, lembra que vocês vão estar fazendo um trabalho, vocês vão fazer uma apresentação e apresentar um trabalho escrito para os seus colegas. Para mim também, eu também vou aprender. Tem coisas aqui que eu sei pouco. Ótica adaptativa, por exemplo, eu sei o que é, mas como que o pessoal realmente faz isso, eu não sei. Eu gostaria de aprender. Se vocês me ensinarem, eu vou ficar muito feliz. Vocês vão ganhar 40 pontos, vocês vão ficar felizes e eu também, quem fizer um trabalho sobre isso. E muitas coisas aqui, ok, fotodetectores eu entendo um pouco, outras coisas não. Então, eu gostaria de aprender também e seus colegas gostariam de aprender. Então, é fazer um trabalho pensando nisso. Vocês vão ensinar, dar uma aula de 10 minutos sobre aquele assunto, tem que transmitir os pontos principais em 10 minutos, e no trabalho escrito, claro, você pode detalhar mais, mas num nível que a gente, os colegas e eu, sejamos capazes de entender, né? Com referências, etc. É um trabalho bem feito. Posso criticar, posso ajudar a fazer, tá? A ideia é essa mesmo. Então, eu gostaria que vocês definissem isso hoje, mas se quiser mais tempo a pensar, sem problemas também. Vocês podem me mandar a informação do jeito que vocês acharem melhor. Pode colocar no chat agora, como estou gravando a aula, né? Vai ficar gravado lá no chat. Ele grava o chat também. Vocês podem dar escrever nesse link que eu coloquei no Moodle. Vocês podem me mandar um e-mail, uma mensagem telepática, o jeito que vocês quiserem, tá? Então, assim, eu não vou ficar esperando todo mundo falar, não. Pode ser ao longo da aula, pode ser depois da aula, pode ser amanhã, mas eu gostaria que definisse isso o mais cedo possível. Eu quero fazer uma lista, né? Eu vou escrever, depois que tiver todo mundo definido, as duplas, eu vou publicar lá no Moodle, né? Quem vai fazer trabalho sobre o quê? De tal maneira que se tiver duas duplas ou duas pessoas, mais pessoas fazendo trabalho sobre o mesmo tema, vocês podem discutir, vou querer trabalhos separados, de qualquer forma, apresentações separadas, mas vocês podem discutir, trocar ideias, e para os outros saberem também, né, o que esperar, o que está acontecendo. Ok? Então tá, ó, não se limitam a esses temas, podem sugerir os temas. Se vocês quiserem alguma coisa fora disso aqui, se quiserem sugerir o 15 aqui, tá? Me manda antes, tá? Se for uma coisa muito estratosférica, eu vou me reservar o poder de veto, ok? Mas eu acredito que isso não vai acontecer, não. Vocês são pessoas de bom senso. Bom, então, vamos, enquanto vocês pensam aí, vamos seguir com a aula. Como eu disse, né? Deixa eu botar esse chat aqui para baixo. Vamos para o tema da aula, que, como eu disse antes, é vetor de Poynting e energia eletromagnética. Se sobrar tempo, a gente entra em polarização, ok? Eu vou começar lembrando o que a gente viu, né, até agora. Ficamos parados aí umas 2 semanas, né? Vamos tratar a luz como uma onda eletromagnética, né? Então, a gente pegou as equações de Maxwell, combinamos as equações de Maxwell e achamos o que eu chamei de equação de onda. Fizemos isso no vácuo e fizemos isso na matéria, né? Essa aqui é a equação que eu chego para o campo elétrico, né? Eu tenho uma equação inteiramente análoga para o campo magnético, que é essa equação aqui, matematicamente é a mesma equação, né? Só muda H por E. U aqui, essa equação é chamada equação de onda porque a solução dela representa uma onda, uma função, a função E de RT ou H de RT, que é a solução dessa equação aqui, é uma função que se desloca no tempo e no espaço. Ela é uma função de uma combinação especial das coordenadas espaciais e tempo. R menos U vezes T.
onde o U pode ser positivo ou negativo, né? Só entra ao quadrado aqui. Então, R mais ou menos U vezes T, que é uma coisa que é o que a gente entende como onda. Uma das soluções particulares é o que a gente chama de onda plana, né? Que eu posso escrever nessa forma de exponencial imaginária. É uma solução tipo seno e cosseno, né? É conveniente escrever dessa forma, porque fica mais fácil manipular matematicamente. Esse vetor H0, o E0, né? Eu já estou olhando para frente aqui, que a gente tem uma solução, claro, né? Que é formalmente a mesma para o campo magnético. Esse vetor E0, o vetor H0, pode ser um vetor complexo. Ele é um vetor real multiplicado por um fator de fase, um E aí θ. E a gente entende essa expressão complexa, essa solução complexa da equação de onda, no seguinte: o que a gente quer é a parte real dessa solução. É isso que vai ter significado físico. O que mais que eu tenho para falar disso aqui? Tem outras soluções possíveis, né? Tem uma solução tipo onda esférica. Isso aqui é uma onda harmônica plana. Isso que a gente chama de uma onda harmônica plana. A gente já viu algumas propriedades disso. Hoje a gente vai ver outras, né? Harmônica porque é seno e cosseno, né? Plana porque as frentes de onda, a gente viu isso também, são planos no espaço, pontos de mesma fase. Mas uma outra solução são as ondas esféricas, que a gente vai encontrar depois, né? É uma função do tipo 1 sobre R, eu preciso desse fator 1 sobre R, né? Vezes um cosseno de KR menos ômega T. Esse R aqui não é vetor, não. Esse R que aparece aqui é o módulo do vetor posição. Ele representa a distância à origem. Então, isso aqui é uma onda, né, uma harmônica cuja amplitude cai com a distância à origem, né? É uma onda radial. Isso é o que a gente chama de uma onda esférica. Posso escrever ela na forma imaginária também. Seria 1 sobre R exponencial de IKR menos ômega T. Aqui não tem vetor, não. Depende só do módulo do vetor R, né? Ficou como exercício para vocês mostrar que essas funções aqui são também soluções dessas equações de onda, funções desse tipo. Aliás, outra coisa que eu tenho que lembrar é de marcar o primeiro problema-prova, né? No máximo, na terça-feira que vem, eu faço isso, assim, falar qual é o problema. Pode ser que seja um problema diferente para cada um de vocês, pode ser que seja o mesmo para todos, vamos ver. Mas eu tenho que dar uma olhada. Eu não me lembro se eu sugeri, eu confiro isso depois, vocês podem falar. Eu sugeri uma lista de problemas do capítulo 1 do Faules? Bom, eu confiro isso depois. Se eu não sugerir, vocês reclamam. Mas vou sugerir uma do capítulo 2 também. Eu estou seguindo o Faules, mas assim, para a ideia de ter uma linha mestra, né? Ter uma orientação, assim, uma tábua de onde é que nós estamos mesmo no curso. Mas eu não vou me ater só ao Faules, não. Principalmente mais na frente no curso, a gente tem que ver coisas mais novas, nós vamos ter que sair do livro. Mas, por enquanto, eu estou seguindo a ordem de assuntos do Faules, mas vocês podem seguir o livro que vocês quiserem, tá? Olhar no Faules e aí ler mais detalhes no outro livro, não tem problema, né? A matéria é a mesma, tá? E eu, às vezes, vou dar umas fugidas aqui do que o Faules fala, vou falar algumas coisas diferentes. Bom, já outra coisa que eu queria lembrar aqui, que a gente viu que essa velocidade U, né? Que é a chamada velocidade de fase da onda, a gente designou por U, ela é ômega sobre K. Ômega, que aparece aqui nessa solução, né? Que é a frequência angular, 2π vezes f, frequência puramente, né? E K é o módulo desse vetor K aqui, né? Eu preciso que ômega sobre K seja igual ao U, esse U que aparece nessa expressão aqui. E esse U pode ser escrito também como... não é ômega, é U que eu quero. O U, né, ele é 1 sobre a raiz quadrada de μ vezes epsilon. Isso aqui sai de quando a gente obteve a equação de onda, né?
o que aparece mesmo quando a gente usa as equações de Maxwell é esse, 1 sobre μ epsilon. Aparece μ epsilon aqui, né? E aí eu defini esse μ epsilon como 1 sobre u ao quadrado, né? Então, U é 1 sobre raiz de μ epsilon, e pode ser, a interpretação física é uma velocidade, né? Tem dimensões de metros por segundo, Sistema Internacional de Unidades, e é a velocidade da fase da onda, a fase da onda que está andando. Uma outra velocidade que a gente viu também é a velocidade de grupo da onda. Ela aparece quando, em vez de ter uma onda só, né? Em vez de ter só uma onda aqui, só uma onda com amplitude 0, vetor de onda K bem definido, é esse aqui, e um ômega aqui. Em vez disso, eu tenho uma superposição de ondas. Eu tenho o que a gente chama um pacote de ondas. Várias ondas, né, formadas com uma superposição. Pode ser simplesmente 2 ondas, pode ser infinitas ondas. Se eu tenho esse pacote de ondas formados por várias ondas, então, a velocidade com que o pacote anda é uma chamada velocidade de grupo, é a velocidade do grupo de ondas, né? Eu vou chamar de U índice G, que é a taxa de variação de ômega com K dentro do pacote. Nós vimos um exemplo disso para 2 ondas, né? Se eu tiver uma superposição de 2 ondas, vou copiar essa figura aqui, vou mudar de página aqui, né? Se eu tiver uma superposição de 2 ondas com frequências ligeiramente diferentes, de 2 ondas, uma tem frequência ômega mais delta ômega, a outra tem frequência ômega menos delta ômega, e os vetores de onda, né, também mudam por um delta K. Uma tem K mais delta K, a outra tem K menos delta K. Se eu tiver uma situação assim, a superposição dessas 2 ondas, a cara que ela tem, é uma coisa aqui, assim, né? Eu tenho um envelope, eu tenho uma onda, melhor colocar a equação, né? A gente calcula isso, né? Eu somo as 2 ondas, uso o princípio da superposição, somo as 2 soluções, e o que eu encontro, depois de manipular um pouco a coisa, isso aí aparece a vantagem, né, da notação de exponencial imaginária, que fica mais fácil a soma. Senão tem que somar cossenos, usar relações trigonométricas. Aqui não, eu somo exponenciais, somar exponencial é fácil, aí aparece uma soma exponencial de aí KZ, aí delta KZ menos delta ômega T, com exponencial de menos delta KZ menos delta ômega, que é o cosseno, né? 2 vezes o cosseno. Então, a superposição dessas 2 ondas de ômega com frequências ômega mais ou menos delta K e K mais ou menos delta K, mais ou menos delta ômega, mais ou menos delta K, é descrita por essa expressão, né? E que está mostrada graficamente aqui. Então, eu vejo claramente que eu tenho uma onda, né, que oscila com a frequência que está aqui, ó, é uma onda plana, nossa, espessura muito grande. Isso aqui é porque eu coloquei um aviso para mim mesmo no começo, aqui no primeiro slide, assim, grave, em letras grandes. Isso aqui é uma onda, né, harmônica, né, que é a que a gente vê ali dentro do envelope. Né? É essa onda que eu vejo oscilando aqui assim. Né? Mas a amplitude dessa onda é modulada por esse termo aqui. Tem um máximo de 2 a 0, né, quando o cosseno é 1, um mínimo de menos 2 a 0, quando o cosseno é menos 1. Esse aqui é a modulação da minha onda harmônica. E quando eu digo velocidade de grupo, eu estou falando a velocidade com que esse pacote, esse envelope de ondas aqui está andando. Ele anda com a velocidade g. Isso aqui é para 2 ondas, a gente viu que... Então, você vê aqui que a velocidade é delta ômega sobre delta K. Quando você extrapola para um número muito grande de ondas, né, infinitas ondas, eu tenho a velocidade de grupo, o G, igual a d ômega
dk. Essa velocidade de grupo é importante, né? Porque normalmente a gente está lidando com ondas moduladas, pulsos de onda, pacotes de onda. Eu quero que representam um sinal óptico, né? E eu quero saber a velocidade com que esse sinal anda. Finalmente, completando essa revisão, depois de 2 semanas é aconselhável fazer uma revisão, ainda mais 2 semanas de festas. Não sei se vocês fizeram festas irresponsavelmente, mas alguma coisa eu tenho certeza que vocês fizeram, só 2, 3 pessoas, família próxima, né? A gente desliga um pouco, aí tem que lembrar do que está acontecendo. Isso acontece comigo, imagino que acontece com vocês também. Mas completando essa revisão rápida do que a gente viu o ano passado, a outra coisa que a gente viu foi o efeito Doppler. Doppler tem 2 P's, não tem? Então, é Doppler, o efeito Doppler, que é essa variação da frequência, né, devido ao movimento relativo da fonte e do observador. No caso da luz, a gente tem que tratar o problema relativisticamente, né? E aí a gente chega na seguinte expressão: a frequência, eu vou chamar de aparente, mas é a frequência que é recebida no observador, o F', é a frequência com que a fonte emite as ondas, né, multiplicado por esse fator aqui, ó, 1 raiz quadrada, né, de 1 menos U sobre C, 1 mais U sobre C. Acho que eu vou chamar esse U aqui de V, porque U a gente está usando para a velocidade de fase da onda, né? Aqui não, vou chamar isso de V. V é a velocidade relativa fonte-observador. Tá? Velocidade relativa da fonte em relação ao observador. Não importa, e isso é a teoria da relatividade pura, né? Não importa quem é que está em movimento, né? Tem movimento em relação a quê? Eu não tenho referencial absoluto. Então, o que interessa é o movimento relativo. Está afastando ou está aproximando? Não, porque depende do referencial que eu estou usando para... Se eu pegar um referencial, eu falo quem está movendo é a fonte. Se eu pegar outro referencial, eu falo quem está movendo é o observador, e o resultado tem que ser o mesmo. Mas então, V é a velocidade relativa fonte-observador, e ela vai ser positiva, V é maior do que 0, se é um movimento no sentido de afastar fonte-observador. E o V é negativo, menor do que 0, então vai trocar esses 2 sinais aqui, né? Se o movimento é um movimento de aproximação entre fonte e observador. Já brinquei antes, né? Falei, não precisa decorar qual sinal é para qual caso, né? Basta a gente mentalizar na cabeça um carro passando em alta velocidade, e você sabe se a frequência que você vai escutar é mais grave ou mais aguda quando o carro está aproximando ou quando ele está afastando. Não adianta que eu não vou fazer barulhinhos engraçados para vocês ficarem rindo de mim em silêncio aí, né? Mas vocês sabem o que eu quero dizer. Tá? Então, essa expressão aqui é correta relativisticamente, pode usar ela para efeito Doppler de som também, mas aí você está matando um mosquito com tiro de canhão, né? Porque esse fator V sobre C vai ser muito pequeno para velocidades normais. Se for para som, né, você vai substituir aqui C pela velocidade do som no ar. Né? E aí eu tenho uma diferença, né, que eu tenho um meio no qual a onda se propaga, um pouco diferente. Ok, de qualquer forma, essa expressão relativística, ela difere da expressão que eu vou chamar clássica, só em termos da ordem de V sobre C ao quadrado e ordens potências maiores de V sobre C. Se a gente fizer uma expansão dessa raiz quadrada aqui em potências de U sobre C, né, e pegar só os termos que vão até primeira ordem em U sobre C, é a mesma expressão clássica que você tem quando a gente faz uma dedução clássica, né? Assim, sem usar a teoria da relatividade. Muito bem, então chega de revisão e vamos para coisa nova, né? O que a gente quer ver hoje. A primeira coisa que eu quero ver é assim,
Ok, eu tenho as soluções, né, da equação de onda. Eu obtive a equação de onda, vamos voltar, né? Eu obtive essa equação aqui de onda, né, a partir das equações de Maxwell. Aí achei a solução, uma função desse tipo. Isso é uma onda, então eu tenho uma onda eletromagnética, eu tenho um campo eletromagnético que oscila no tempo e no espaço, né? Um campo eletromagnético. Um campo elétrico tem campo magnético. Mas o que a gente vai ver agora é que esses campos são amarrados. Eles não são independentes, não. Eles são amarrados pelas equações de Maxwell. Então, é a minha oportunidade de escrever as equações de Maxwell. Eu vou copiar e colar. Não? Vou escrever as equações de Maxwell no meio material, fazendo um caso mais geral. Né? Se eu tiver no vácuo, o Mi aqui vai virar Mi0, Epsilon vai virar Epsilon0. São as equações de Maxwell caso especial. Eu não tenho nem cargas elétricas nessa região aqui em que eu estou, cargas elétricas livres, nem correntes, densidades de corrente livres. Não? É por isso que o divergente de E aqui dá zero, né? E eu não tenho termo que depende de J nessa equação para o rotacional de H. Muito bem, então o que eu vou fazer? Eu vou pegar as soluções que eu tenho lá para o campo elétrico, o campo magnético. As equações de Maxwell aqui são equações que relacionam o campo elétrico. Né? De um lado eu tenho campo elétrico, do outro lado eu tenho campo magnético. Nessas duas equações tem certas condições que campo elétrico e campo magnético têm que obedecer. E elas não são independentes, não, né? Porque o rotacional do campo elétrico depende da derivada no tempo do campo H. Então, o que acontece se a gente aplicar essas expressões nas soluções que eu tenho? Né? Eu tenho um campo elétrico específico, eu quero um campo elétrico dessa forma, quero um campo magnético dessa forma. Lembrei o que eu ia falar lá atrás, né? Já falei isso antes, mas não custa repetir. O que eu estou chamando de campo magnético aqui, e vou fazer isso o curso todo, né? É o vetor H. Bom, todo mundo passou pelo menos pelo eletromagnetismo 1, né? Alguns pelo eletromagnetismo 2, e vocês sabem que campo magnético não é o vetor H, campo magnético é o vetor B. Né? E B eu defino H, né? H é B sobre μ0, então B sobre μ0 é igual a H, né? E eu tenho mais uma magnetização aqui, né? Menos M. Então, vou colocar mais M aqui do lado de cá, que é a magnetização do material. Né? Então, rigorosamente falando, o que é correto chamar de campo magnético é o B. Tá? Mas, na maior parte dos casos, a gente está lidando materiais não magnéticos. Se eu estiver lidando com materiais magnéticos, a vida vai complicar, porque eu tenho que levar em conta a magnetização. Mas se o material é não magnético, a magnetização é muito pequena mesmo. Então, a magnetização pode ser tomada como zero, né? E, mais do que isso, né? Mi é aproximadamente, a permeabilidade magnética no material é aproximadamente igual a μ0. Então, a diferença, se a magnetização é zero, a diferença entre H e B é uma constante só. E o vetor H tem uma grande vantagem que ele é controlado pela densidade de correntes livres. É ele que você controla numa experiência no laboratório. Então, é conveniente lidar com ele. Tá? Então, esse parênteses aqui para lembrar que eu estou chamando de campo magnético, erroneamente eu sei, mas eu não estou sozinho nisso. Quase 90%, mais de 90% dos físicos no mundo vão usar o mesmo termo, tá? Eu vou chamar o vetor H de campo magnético, vocês têm que ter na cabeça o tempo todo que ele é o H. Esse H aqui é o H mesmo, não é B, não. Tá? Então, fecha parênteses, vamos continuar aqui. O que eu estava fazendo? Eu tenho esses campos elétrico e magnético aqui, né, com essa forma. Eu estou vendo aqui pelas equações de Maxwell que eles estão relacionados, eles estão amarrados entre si. Então, vamos achar qual que é a consequência. Eu vou tirar o rotacional do campo elétrico aqui. Pode fazer isso no braço, não? Vou fazer, não. Eu sugiro que vocês façam pelo menos uma vez. Né? Mas dá para ver, só fazer um pouquinho, dá para enxergar o que é. O rotacional do campo elétrico. Eu só sei fazer rotacional assim. Faço
determinante, né? X chapéu, Y chapéu, Z chapéu. Outra coisa que eu acho que eu já falei também, assim, o livro do Faules, ele usa I chapéu, J chapéu, K chapéu. Essa notação está meio em desuso, assim, eu particularmente não gosto, não, porque eu acho mais natural essa notação X chapéu, Y chapéu, Z chapéu, porque você já sabe, X chapéu é o vetor unitário, circunflexo indica o vetor unitário, né? Vetor de módulo 1. E aí eu já sei que esse aqui está óbvio, esse aqui é o vetor unitário da direção X. Quando eu uso I, J, K, eu tenho que lembrar, I corresponde ao X, é uma relação a menos para fazer na cabeça. Muito bem. Então, se vocês ficarem confusos com isso, eu peço para insistirem um pouquinho, porque vale a pena, senão a gente pode mudar de ideia. Bom, então, quero fazer o rotacional do campo elétrico. Então, eu vou colocar aqui na segunda linha derivados em relação a x, y e z. Aí eu coloco aqui as componentes de x, y, z. Vou só mostrar a cara do que eu estou fazendo, acho que eu vou conseguir vocês, né? Então, esse determinante aqui, né, na direção x chapéu, o que que eu tenho? Eu tenho a derivada de EZ em relação a y, menos a derivada de EY, tá certo? A derivada de EY em relação a z. Não? E aí tem coisas semelhantes para as direções y chapéu, né? Coisas análogas para as direções y chapéu e z chapéu. Quem que é z? Não? Olha aqui, eu tiro daqui de cima, né? O EZ é a componente z do E0, do vetor E0, não? Vezes a exponencial de i, vou escrever por explícito, tá? Só uma vez. Kx vezes x, mais ky vezes y, mais kz vezes z, né? Que é o... kz vezes z, que é o k escalar r, menos ômega t. Se eu fizer a derivada disso em relação quero a derivada disso aqui, do EZ, em relação a y, né? Eu vou ter o quê? Na hora que eu fizer a derivada aqui em relação a y, vai aparecer esse termo aqui, isso aqui é a única coisa que depende de y, certo? É o argumento dessa exponencial aqui. O E0 é um vetor constante, ele não depende de x, y, z. Né? Então, essa derivada vai dar o quê? É a derivada em relação a y. Então, vai dar IKY vezes a própria exponencial, né? Então, isso aqui na direção x chapéu, o rotacional de E. Vamos escrever um x chapéu mais bonitinho. Então. Na direção x chapéu, a derivada de EZ em relação a y dá IKY vezes a própria exponencial, vezes o E0Z. Então, vai dar E0Z. Não? Vou colocar a exponencial fora do parênteses aqui. Tem um outro termo, né, que é menos a derivada de EY em relação a Z, e que também vai envolver, na hora que fizer a derivada, a exponencial vai sair fora também. Né? Então, a exponencial aqui de E aí K escalar R menos ômega T. E qual que é o segundo termo? É a derivada de EY em relação a Z. O EY tem a mesma cara do EZ, só que aqui, em vez de ser E0Z, é E0Y. Na hora que eu fizer a derivada em relação a Z, vai aparecer um IKZ do lado de fora, multiplicando a própria expressão. Então, aqui vai aparecer um IKZ, né? Vezes o E0Y. Eu estou derivando agora a componente Y do campo elétrico. Né? E vou ter coisas semelhantes na direção Y chapéu, né? E na direção Z chapéu também. É análogo. Se não for absolutamente óbvio para vocês, façam essas contas todas na mão, tá? Derivando direitinho. O que eu estou querendo mostrar? Olha o que está aqui, tá? Esse parênteses que está aqui. KY, o I eu posso colocar para fora também do parênteses, né? Então eu tenho aqui KY vezes E0Z menos KZ vezes E0Y. Isso é a componente X
de K, vetor K, produto vetorial com o E0, multiplicado pela exponencial. Tá? Conclusão. Minha conclusão é a seguinte, é que o rotacional do campo elétrico, se o campo elétrico é uma onda harmônica plana, isso aqui, o resultado disso aqui vai dar... tem um I, né? Eu não posso esquecer do I aqui. Tem um I imaginário ali. Vai dar I K produto vetorial com campo elétrico. Consegui convencer vocês? Espero que sim. Ok, eu fiz só uma parte dessa primeira coisa. Eu preciso da derivada de H em relação ao tempo, né? Quando H é dado por isso aqui. Mas essa aqui é mais fácil, né? Derivada de H, do vetor H em relação ao tempo, se eu derivo isso aqui em relação ao tempo, o tempo só aparece aqui, ó. Então, na hora que eu derivar essa exponencial, vai aparecer um menos I ômega, né, do lado de fora, multiplicando a própria expressão. Ok? Então, a derivada de H em relação ao tempo é um I... tem um menos, né? Não tem um menos? Tem, né? Que é esse menos aqui, é menos ômega t. Então, tem um menos. Né? Então, é menos I ômega vezes o próprio H, né? Certo? Olha só. Isso acontece porque tanto o campo elétrico quanto o campo magnético são descritos por aquela expressão onda harmônica plana, né? Então, eu posso resumir isso aqui falando assim, olha, tirar o rotacional, né? O operador gradiente, o que ele faz é fazer I K. Eu tinha o gradiente rotacional com E. Isso aí é igual a IK rotacional com E. Então, se o E é uma onda harmônica, eu posso substituir o gradiente pelo operador IK e tem o mesmo efeito. É a mesma coisa aqui, ó. A derivada no tempo de uma onda harmônica é a mesma coisa que multiplicar essa onda harmônica por menos I ômega. É uma representação do que esses operadores fazem, mas com cuidado. É o que eles fazem se E e H são ondas harmônicas planas. São ondas descritas por essas... Só funciona, né, aquelas substituições de operadores se E e H são dados por essas expressões aqui, essas ondas harmônicas aqui. Ó. Ok, por que eu estou fazendo isso? Porque aí fica fácil, né? Assim, eu podia fazer no braço também para rotacional de H aqui, né? A derivada de E no tempo, né? E esses divergentes também. Mas uma vez que eu enxerguei essa substituição de operadores, eu já posso escrever direto, né? Que o rotacional, vou fazer para a primeira aqui, o rotacional do campo elétrico ser igual a menos... tem um mi, não tem? Deixa eu esquecer. Menos mi dH dt, né? O rotacional do campo elétrico ser igual a menos mi dH dt. Né? Quando eu faço isso, se E e H são dados por uma expressão harmônica, o que eu vou ter é que K produto vetorial com E é igual a mi vezes o H. Por que o I sumiu? Porque tem I dos dois lados. Não? Por que o menos sumiu? Esse menos aqui sumiu com esse menos de cá. Ok? Então, a primeira equação de Maxwell ali me dá essa equação. Ela corresponde a essa equação aqui. K produto rotacional com E é mi vezes H. A segunda, o rotacional de H. Rotacional de H é o epsilon vezes o campo elétrico. Vamos conferir?
rotacional de H. Derivada do campo elétrico no tempo, né? Claro. dE dt. Isso aqui corresponde, rotacional de H, isso aqui vai ser K, quando eu fizer as contas, isso vai dar K, produto vetorial com H. E isso aqui tem que ser igual ao quê? A derivada do campo elétrico no tempo, não? Agora vai dar um sinal negativo aqui, vai ser menos epsilon vezes o campo elétrico. Ok? E eu ainda tenho duas outras equações, né? Que são as equações por divergente. O divergente do campo elétrico ser igual a zero. Se eu fizer as contas, ou se eu fizer essa substituição de operadores aqui, me diz que K, produto escalar com o campo elétrico, está zero. E o divergente de H ser zero é a mesma coisa, né? Ela é uma onda harmônica, significa que K, produto escalar de H, dá zero. Essas equações aqui têm muita informação, essas 4 equações aqui, que são as 4 equações de Maxwell para o caso de ondas harmônicas planas. Elas têm informação aqui, né? Ou seja, a primeira informação é, olha aqui embaixo, né? K produto escalar com E dá zero. Isso significa que o E tem que ser perpendicular a K, né? A K produto escalar com H é zero. H tem que ser perpendicular a K. Essas informações estão aqui nessas duas equações também. O H é resultado de um produto vetorial entre K e E. Então, o H é perpendicular tanto a K, que é o que essa equação, a última equação já está me falando, mas H é perpendicular ao campo elétrico também, né? Ele é resultado de um produto vetorial entre os dois vetores. Mesma coisa diz essa equação de K, né? O E, o campo elétrico, é um produto vetorial entre K e H. Então, o campo elétrico é perpendicular tanto ao campo magnético quanto ao vetor K. Então, conclusão, né? Essa é a primeira conclusão. A primeira conclusão é que K, E e H são perpendiculares uns aos outros. Eles formam como é que chama isso? Uma triade, sei lá, né? Se eu tenho K, E e H, né? E numa ordem específica, né? A ordem tem que ser tal, né? A orientação deles tem que ser tal que K produto vetorial com E, K produto vetorial, se o K está para cá, né? Produto vetorial com E, tem que dar o H. Então, isso aqui é K, esse aqui é E, e o H está apontando aqui para mim, tá? A orientação. Isso num dado instante de tempo, em todo e qualquer instante de tempo. K, E e H são mutuamente perpendiculares. Isso é uma consequência das equações de Maxwell sobre a solução das equações de onda. Perpendiculares. A gente tem que lembrar de uma coisa aqui, tá? Nós estamos escrevendo as equações de Maxwell que a gente escreveu, né? As equações que estão aqui de novo, né? Escritas à mão. Essas equações são equações para meios isotrópicos, homogêneos, lineares, né? Meios dielétricos, isotrópicos, homogêneos, lineares. Então, essas conclusões valem para esses meios, ok? Que é boa parte dos meios que a gente encontra, né, em ótica. A gente encontra a luz se propagando em meios desse tipo. Mas, olha, se eu tiver um meio magnético, opa, isso aqui não está valendo, não. A gente jogou fora a magnetização aí, né? Se eu tiver um meio que não é isotrópico, uma direção é diferente, as propriedades físicas de direção são diferentes das propriedades de outra direção, isso aqui não vai funcionar, não. Pode não funcionar, tá? E muitas vezes não funciona. Tá? Então, tem essa limitação, né? Isso aqui é concluído para meios, né? Essa conclusão de que eles são meios dielétricos, homogêneos, são iguais em todas as direções, isotrópicos. Isotrópicos, homogêneo significa que ele é o mesmo meio, ele é igual, todas as propriedades físicas são iguais em todos os pontos. Isotrópico é que não importa qual direção você está indo, né?
todos os fenômenos físicos vão acontecer da mesma forma em todas as direções. Então, se o campo elétrico estiver nessa direção ou na outra direção, tanto faz, dá a mesma coisa. Os elétrons homogêneos, isotrópicos, não magnéticos, né, lineares, né? Que essas equações foram obtidas para meios lineares, ou seja, meios em que a polarização é proporcional ao campo elétrico e a magnetização também, mesmo que pequena, ou mesmo que seja zero, é proporcional ao campo magnético aplicado, bem aplicado. Bom, mas tem uma outra conclusão que eu posso tirar dessas mesmas equações aqui. Existe uma relação entre as amplitudes de campo elétrico e campo magnético. Não? Isso aqui eu olhei só para as direções desses vetores campo elétrico, campo magnético e K. Não? Mas existe uma relação também entre as magnitudes. Uma vez que eu vi que eles são mutuamente perpendiculares, não? Então, isso aqui pode ser K produto vetorial com E, dá um módulo de K vezes o módulo do campo elétrico, né? Vezes o seno do ângulo entre eles, que é 90 graus, dá 1. E isso aqui tem que ser igual a μ vezes H. Né? Essa relação aqui de baixo me dá uma outra relação, aparentemente diferente, mas na verdade a gente vai ver que é a mesma coisa. K vezes H, né? O ângulo entre eles é 90 graus, então o módulo fica só assim, né? Isso aqui é igual a menos epsilon vezes o módulo do E. Eu posso tirar o menos aqui, né? Porque o menos está indicando que a direção do campo elétrico é no sentido, o sentido do campo elétrico é no sentido oposto ao sentido de K vezes H. Então, se eu quero uma relação só entre os módulos, eu posso deixar de lado esse sinal menos aqui. O sinal menos está só indicando o sentido. Bom, isso aqui não vai me dizer nada de novo, né? Porque o que faz esses produtos escalares serem zero é o fato de que E e K são perpendiculares e H e K são perpendiculares. Eu não posso tirar nenhuma conclusão sobre o módulo aqui. Mas essas duas expressões, sim, elas me dizem alguma coisa em relação aos módulos de K, H e campo elétrico. E olha, está dependendo dessas constantes que são as constantes características do material no qual minha onda está se propagando. Vamos mudar para a página ali, né? Vamos lembrar disso aqui. Ok, vou deixar desse jeito mesmo, né? Então, o que eu tinha lá? Vou reescrever aqui. K vezes E é μ vezes H, é isso mesmo? K vezes E, μ vezes H e... Está faltando alguma coisa aqui, não? Está faltando alguma coisa nessa relação aqui. Vocês têm que protestar quando eu erro alguma coisa, gente. A dele, olha aqui, essa expressão aqui. Rotacional de E é K produto vetorial que é. Mas a derivada de H no tempo é menos I ômega. Está faltando um ômega aqui, ó. Então tem que colocar um ômega aqui. Ômega aqui. E, portanto, aqui vai ter um ômega também. Consigo escrever isso aqui, assim tem que apagar a moldura. Ômega H. E aqui embaixo eu esqueci também, né? Porque aqui eu tenho a derivada do campo elétrico no tempo. Então, na hora que eu faço a derivada do campo elétrico no tempo, tirar a derivada é multiplicar por menos ômega vezes... menos I ômega, mas o I aparece dos dois lados, então a gente já tirou ele fora. Então, aqui tem ômega também. Isso é importante. Porque o K sozinho aqui estava meio esquisito. Então, do outro lado, então, o que eu tenho? K, aqui, né? KE é μ ômega, é isso mesmo? μ ômega vezes H. Né? E o K vezes o H dava epsilon, muito similar, né? Epsilon ômega vezes o E. Vamos trabalhar com a primeira aqui, com essa expressão ali de cima. Né? Vou escrever a relação E sobre H, que é o que eu quero achar. Qual a razão entre o módulo do campo elétrico e o módulo do campo magnético?
Né? Esse E e H aqui estão representando o módulo dos campos. E sobre H dá... Isso aqui é igual a Mi, passa o K para o lado de lá, fica ômega sobre K. Não? Isso, né? Mi, ômega, o K veio para cá. Ei, mas ômega sobre K é a velocidade da onda. Né? Ômega sobre K é a velocidade de fase, é o U. E a velocidade de fase é 1 sobre a raiz de Mi epsilon. Ok? Então, eu posso escrever que o E sobre H é igual a Mi sobre, aqui está multiplicando o I, né, sobre raiz de Mi epsilon. Mi sobre raiz de Mi, isso aqui vai dar, então, raiz de Mi sobre epsilon, né? Eu estou achando alguma coisa estranha aqui. Posso deixar dessa forma. Posso escrever aqui em cima, isso aqui é Mi vezes U. Né? Tanto faz. Achei uma relação entre E e H, não? Os módulos do campo elétrico e do campo magnético, e a velocidade de fase. Não? Ok, entre as constantes do meio, Mi e Epsilon. Isso aqui eu estou trabalhando só com a primeira relação, né? Mas se a gente usar a segunda, se eu usar essa relação aqui, eu vou chegar na mesma expressão. Tá? Eu chego na mesma expressão trabalhando com isso aqui, substituindo ômega sobre K sobre a raiz pela velocidade de fase, né? Que é 1 sobre a raiz de Mi epsilon. Eu chego exatamente como tem que ser, né? Tem que ser consistente, eu chego exatamente nessa mesma expressão aqui. E sobre H é igual a Mi vezes U, ou se eu trabalhar com a segunda expressão, eu vou chegar aqui, isso aqui é 1 sobre epsilon sobre U, né? Que é igual a raiz de Mi sobre epsilon. O resultado final é o mesmo. Tá? Ou seja, os módulos de campo elétrico e campo magnético também estão relacionados entre si, né? Como consequência das expressões de Maxwell. Tá? Uma outra maneira conveniente de expressar essa relação aqui é usando o índice de refração do meio. Nós estamos no meio material. O meio material que tem permeabilidade magnética μ e permitividade elétrica epsilon. É a permitividade elétrica mesmo, não é a permitividade relativa, não é a constante elétrica, que é a permitividade do meio e a permeabilidade magnética do meio. A gente pode expressar isso em termos do índice de refração. O índice de refração, a gente definiu antes também, temos o índice de refração, que é, por definição, né? A gente chama ele de N, por definição, isso aqui é a velocidade das ondas eletromagnéticas no vácuo, C, dividido pela velocidade de fase, né? São relação de velocidade de fase, no meio, U, esse 1 sobre raiz de Mi epsilon, que apareceu ali em cima. Bom, mas o C é 1 sobre raiz de Mi0 epsilon 0. Né? Se eu estiver no vácuo, a velocidade das ondas é diferente, as permitividades, a permitividade é a permitividade do vácuo, epsilon 0, a permeabilidade magnética é a permeabilidade magnética do vácuo, M0, C, dá isso aqui. Outra coisa que eu vou fazer aqui agora, né? Eu vou considerar, a gente está considerando materiais não magnéticos. Materiais não magnéticos. Se estiverem lendo o Faules item por item, cuidado que ele esquece de falar isso muitas vezes, tá? Mas a gente está trabalhando com materiais não magnéticos. Materiais não magnéticos significa que o Mi é Mi0. E ó, isso é uma aproximação muito boa. A diferença é da ordem de 10 a menos 4 para baixo. Então,
Então, posso tomar mi como sendo igual a mi0. Usando essas duas coisas aqui, né? Eu vou fazer, eu não vou fazer todas as contas aqui, não. Eu vou levar aqui, ó, U nessa expressão aqui em cima, esse U aqui, a velocidade de fase aqui, eu vou substituir isso por C sobre o índice de refração, C sobre N, né? Substituo isso aqui. Aí C eu escrevo como 1 sobre raiz de mi0 ε0, tá? Daqui eu vou tirar o seguinte, eu vou tirar que E sobre H. Só aqui eu vou colocar um sinal mais ou menos igual. Esse mais aproximadamente igual é por causa do que eu estou fazendo mi ser igual a mi0, tá? Quando eu escrever isso aqui. A razão entre E e H é mi0 sobre a raiz de mi0 ε0, fazendo só um passo da conta aqui, pulando. 1 sobre N. Aí eu tenho mi0 sobre a raiz de mi0, isso aqui vai dar a raiz de mi0 lá em cima, né? Eu fico com raiz de... A razão entre o campo, módulo do campo elétrico, módulo do campo magnético é a raiz quadrada de mi0 sobre ε0. Fica conveniente assim, porque depende, as propriedades, isso aqui são constantes, né? A característica da natureza não depende de nenhum material. O que depende do material está expresso aqui no índice de refração, 1 sobre N. Tá? Essa raiz quadrada de mi0 sobre ε0, isso tem uma importância aqui. Isso aparece com frequência, então tem um nome especial para isso. Ela é chamada de impedância do espaço livre. Chamada de impedância porque isso aqui, se você achar as unidades em que isso aqui é expresso, em unidades do Sistema Internacional de Unidades, isso aqui dá ohms, dá unidades de resistência elétrica, tá? Unidades de impedância. Então, isso aqui é chamado de impedância do espaço livre. Impedância do vácuo, se vocês quiserem, né? Porque depende só de constantes do vácuo. É como se o vácuo tivesse uma impedância, né? O vácuo tivesse uma resistência. Então, vou reescrever isso aqui. Eu defini a impedância do espaço livre, a convenção é chamada de Z0, por definição, isso aqui é a razão, a raiz quadrada da razão entre mi0 e ε0. E a razão entre o módulo do campo elétrico e o módulo do campo magnético de uma onda eletromagnética é Z0, a impedância do espaço livre, dividido pelo índice de refração N. Se alguém aí tiver achado estranho, que já estudou isso antes, no vácuo, então no vácuo o índice de refração é 1, como é que isso aí está dando Z0? Devia dar C, não é? A razão entre E e H não é C? O que é que está diferente aí? Olha, o que está diferente é que não é E sobre H que dá C, não. É E sobre B. É sobre B dá C. E sobre H vai aparecer um fator de mi0 a mais, né? Em vez de B aqui, eu estou usando o H. Né? Então, vai aparecer um mi0 aqui e isso aqui vai virar C sobre N. Tá? Ok? Então, se eu estou chamando essa atenção, né? Porque quem fez eletromagnetismo 2, por exemplo, acho até... quem fez eletromagnetismo 2, com certeza passou por isso. A gente resolveu a equação de onda em eletromagnetismo 2, a gente achou essa razão entre E e B. E e B. A razão entre E e B, no espaço livre, é a velocidade das ondas eletromagnéticas no espaço livre, é C. Né? Mas eu estou achando aqui a relação entre E e H. Né? E, como eu chamei a atenção, eu estou chamando o H de campo magnético. Né? Estou errado, vocês podem criticar, mas eu vou continuar chamando de campo magnético. É o uso comum. Né? Essa impedância do espaço livre, né, medida em ohms, o valor de mi0 a gente sabe quanto que é, né? Isso aqui é a raiz de 4π vezes 10 a menos 7. Mi0 tem um valor fixo. 4π vezes 10 a menos 7 é Newton por ampere quadrado. Né? E o ε0 é que não tem um valor fixo. O ε0 é mais ou menos 8,85 vezes 10 a menos 12. Aí eu nunca lembro. É Newton por blá, blá, blá. Unidades.
unidades SI aqui. Não lembro, é Newton... deixa para lá. Não vou pensar isso aqui, né? Isso aqui, unidades aqui, não dá para ler direito, né? Está as unidades corretas, o Sistema Internacional de Unidades. Isso aqui dá 376, um dos números que eu sei, 73, tem mais coisas aqui, ohms. Não adianta ficar procurando um significado místico nesse número 300. Tem gente que aproxima isso 377, né? E fala, 377 ohms, 377 é um número mágico. Não, é simplesmente um número. Ok? Na verdade, é um número que depende, né, dos valores. A gente escolheu para μ0, para o nosso sistema de unidades, né, é conveniente tomar μ0 com 4π vezes 10 a menos 7. Essa eu lembro, Newton por ampere ao quadrado. Isso aqui mais ou menos determina o que é o tamanho do ampere, né? E o valor da velocidade da luz no vácuo, né, o seu, que é 1 sobre raiz de μ0 ε0, isso é tabelado hoje, né? Em 2019, ano retrasado já, né? No ano retrasado, o C foi definido como 299.792.458 metros por segundo. Isso aqui define o metro, junto com a definição do segundo, que também é uma definição que depende de um processo físico fundamental, né? Isso aqui define o metro, isso aqui determina o valor do metro. Então, quando você mede C, você está medindo, na verdade, qual que é o tamanho real de um metro. Agora, você vê o seguinte, né? C está definido, μ0 está definido. Então, quando você mede a velocidade, o que você tem que medir, na verdade, é o ε0, é a única coisa que não tem um valor fixo, tabelado. Então, medir ε0 é medir o tamanho do metro. É estranho isso, né? Você está medindo, você pode medir o tamanho do metro fazendo uma medida puramente elétrica. Você determina qual é o valor da permitividade elétrica do vácuo ε0. Bom, mas então, a relação, essas digressões à parte aqui, a relação que importa para a gente, a relação que eu queria chegar, é essa relação entre o módulo do campo elétrico e o módulo do H, que eu estou chamando de campo magnético, né? Que é esse número fixo aqui, 377 ohms, dividido pelo índice de refração do vácuo. Então, tem uma coisa interessante, né? A razão entre E e H depende do índice de refração. Se o índice de refração do meio aumenta, se a sua luz passa para um meio com índice de refração maior, isso implica que o H aumenta em relação a E. O campo elétrico aumenta naquele meio de índice de refração maior, a importância relativa do campo magnético aumenta em relação a E, né? A energia tem que se conservar. Né? Módulo de H, módulo do campo magnético, módulo do campo magnético. Interessante, né? Muito bem. Então, isso aí são as consequências das equações de Maxwell sobre as nossas soluções de onda plana, né? Essas ondas são tais que o campo elétrico e o campo magnético são perpendiculares entre si e são perpendiculares ao vetor K, que a gente vai ver agora, que é o vetor que mostra a direção em que a onda está caminhando. Tá? A outra consequência das equações de Maxwell é essa relação entre as amplitudes do campo elétrico e do campo magnético. Mas vamos ver agora uma outra coisa. Eu quero trabalhar agora com a energia contida num feixe de luz, energia em uma onda eletromagnética. Eu não vou fazer essa conta toda, não. Tá? Isso está lá feito no Griffiths, mas eu vou falar em linhas gerais o que é a conta. Eu vou considerar uma região do espaço, eu tenho um volume aqui, um volume V, né? Dentro do qual eu vou colocar uma carga elétrica só. Tem uma carga elétrica Q aqui, tá? Que pode estar em movimento, ela pode estar em velocidade. E eu tenho um campo elétrico nessa região e tenho também um campo magnético. Eu estou usando, em vez de campo magnético B, eu estou usando o vetor H, né? Estou usando o vetor H ali. Vou pagar esse ponto a mais.
Tá? O que eu quero fazer? Eu quero calcular qual que é a força que esse campo elétrico e esse campo magnético fazem sobre a carga aqui. Isso eu sei, né? É a força de Lorentz. Eu sei qual que é a força, eu posso calcular essa força. E mais, eu posso calcular qual que é o trabalho feito por essa força. O trabalho num certo instante de tempo, né? O trabalho vai ser integral da força de Lorentz, né? Que depende de E e de H, produto escalar com o deslocamento dl, né? Dessa força. Calculo esse trabalho e agora daqui eu quero calcular qual que é a taxa de variação desse trabalho no tempo. Tanto a força elétrica quanto a força magnética, né, dependem do tempo, porque o campo elétrico e o magnético dependem do tempo. Na verdade, o campo magnético não faz trabalho, uma coisa fundamental. Isso sai direto dessa expressão. Quando você escrever essa expressão aqui, você vai ver que eu posso escrever isso aqui, F escalar dl, pode ser escrito como uma integral de F escalar V dt, transforma essa integral no espaço numa integral no tempo, né? Porque o V aqui é dl dt, né? Então posso transformar essa integral no tempo. Então, ó, a força aqui, a força magnética depende da velocidade, um produto vetorial de velocidade com o campo magnético, cujo resultado é um vetor perpendicular à velocidade, né? Então, o produto escalar com a velocidade vai dar zero. A parte do campo magnético, a contribuição do campo magnético para esse trabalho é zero. Mas o campo elétrico faz um trabalho, eu posso calcular esse trabalho, calculo o trabalho por unidade de tempo. Não vou fazer essa conta, assim, não é uma conta complicada, mas é uma conta que dá um pouquinho de trabalho. Eu tenho que usar umas relações entre operadores vetoriais, tá? A gente gasta o resto da aula para fazer isso aqui. Mas veja, quem tiver curiosidade, quem não lembrar disso tudo, veja no livro do Griffiths, que todo mundo conhece, a seção 8.12, 8.1.2, alguma coisa assim. Lá no capítulo 8. Acho que é 8.12. Eu anotei aqui o 8.12, mas eu acho que não tem 12 sessões, não. Deve ser 8.1.2. Mas está lá, tá o trabalho feito por unidade de tempo, né, dWdt, sobre uma carga nessa região. O resultado é o chamado teorema de Poynting. Cabe aqui? Cabe, né? O resultado disso aqui é o chamado teorema de Poynting. Eu vou escrever o resultado dessa conta para vocês, tá? O nome desse resultado é o teorema de Poynting, que é isso aqui, ó. Eu copio e cola para a alegria de vocês, né? Vai vir uma equação legível. Que é essa equação, que esse é o resultado para dWdt no tempo, né? Tem dois termos nessa expressão. Eu exprimi ela aqui, mas eu vou ter que levar ela lá para outra página, porque eu quero analisar esses termos aqui. Ok, não tem problema repetir. Vamos escrever o teorema de Poynting de novo aqui, ó. Copiar e colar é fácil. Isso é chamado teorema de Poynting, né? Agora, olha o seguinte, tem dois termos aqui. O trabalho feito, né, a variação da energia no tempo para essa carga aqui, que está lá dentro da minha região, onde eu tenho um campo elétrico e um campo magnético, ela depende de duas coisas, né? Essa energia, assim, ela diminui no tempo, só que tem um sinal menos aqui. É a taxa de variação no tempo da integral desta grandeza aqui, menos a integral sobre a superfície, integral, isso aqui é uma integral de superfície, uma superfície fechada, que é a superfície que circunda o volume V. Vou lembrar a situação que a gente está. Eu tenho um volume aqui, né, onde tem um campo elétrico, um campo magnético, tem uma carga Q, tem um campo elétrico, um campo magnético aqui dentro, vamos chamar de H. Né? Essa superfície aqui, que circunda o meu volume, que define o meu volume, é a superfície S sobre a qual estou fazendo a segunda integral. Tá? Essa grandeza que está aqui na primeira integral, isso aqui, ó,
tem dimensões de densidade de energia. Ei, faltou uma coisa nessa integral aqui, que é o integrando, né? É o diferencial. Isso aqui é integrado no volume, d tal. Tá? Essa integral, a primeira integral aqui é no volume. Falha. Depois eu corrijo aqui. Tem um d tal aqui faltando. A segunda integral é uma integral na área, né? Sobre a superfície que circunda o volume. O escalar dA. dA é o elemento de área perpendicular à superfície em todos os pontos, né? E cujo módulo é o valor do elemento de área, do elemento de área naquele ponto ali. Né? D tal é o elemento de volume, dx, dy, dz, né? Se eu estiver usando as cartesianas. Isso aqui, ó, é chamado de U. Infelizmente é o mesmo nome que a gente está usando para velocidade de fase, né? Mas é um outro U, tá? Isso aqui é a densidade de energia eletromagnética. É a quantidade de energia que eu tenho por unidade de volume. A cada volume d tal, eu tenho essa energia contida no campo elétrico e no campo magnético. A energia expressa por essa expressão aqui. De novo, quem estranhar que está faltando um μ0 aqui, 1 sobre μ0 na expressão, ele está escondido aqui, né? Na razão entre o H. Na verdade, tem um μ0 aqui, porque aqui é H ao quadrado. Né? Bom, mas tem um μ0 ali sim. Depois eu corrijo essa expressão. Mas o que importa, esse termo, essa primeira integral representa a perda de energia armazenada no campo elétrico e no campo magnético dentro dessa região do espaço. Para onde está indo essa energia? Está sendo transmitida para a carga aqui. Tá? O campo elétrico e o campo magnético estão perdendo energia no tempo, essa energia está indo para a carga aqui. Mas tem uma outra perda de energia aqui. Ó. É perda porque aqui tem um sinal menos. Né? Tem uma energia que depende de E produto vetorial com H. E é uma energia que está passando através da superfície S. Né? Eu estou calculando essa integral na superfície S. Então, esse termo de cá, vamos usar outra cor, esse termo que está aqui, ó, representa, a integral toda representa a energia eletromagnética, né, que sai. Melhor colocar aspas aqui no sai, né, que sai do volume, desse volume V ali, sobre o qual eu estou fazendo a primeira integral. Tá? Então, o E produto vetorial com H é a densidade de fluxo de energia, é a quantidade de energia por unidade de tempo que passa através de um elemento de área dA. Ok? É a densidade de energia eletromagnética, né, que passa por unidade de tempo através da superfície S, né, por unidade de área nela. Então, é conveniente, né, isso leva a gente a definir um vetor aqui. Eu vou definir o vetor de Poynting. Vetor de Poynting, que é tradicionalmente chamado de S, por definição, é produto vetorial com H. Quem lembra dele, quem já encontrou com ele antes, né, provavelmente encontrou ele definido como 1 sobre μ0 é produto vetorial com B. O μ0 foi engolido por esse H aqui. Ó. Esse vetor de Poynting, a interpretação física dele é que ele é um vetor que representa a densidade do fluxo de energia eletromagnética. O teorema de Poynting, que está expresso nessa relação aqui em cima, né, é um teorema trabalho-energia para o eletromagnetismo. Vocês podem dizer que ele representa a conservação de energia eletromagnética, ok? Não é energia total do universo, não. Conservação de energia eletromagnética. A quantidade de energia, a variação da energia por unidade de tempo depende da perda de energia armazenada no campo eletromagnético, né? E da quantidade de energia eletromagnética que sai daquela região do espaço, que é a integral do vetor S, né, sobre a superfície que inclui o meu volume.
Bom, então, assim, as unidades de S, né, as unidades desse vetor aqui no Sistema Internacional de Unidades, no SI, são watts por metro quadrado, quantidade de energia por unidade de tempo, né, que é o watt, joule por segundo, por metro quadrado. Quantidade de energia por unidade de tempo por unidade de área. A direção e sentido do vetor S me dão a direção e sentido do fluxo de energia, a direção que a energia eletromagnética está andando. Ei, mas se E e H, ó, até agora eu não falei que E e H são ondas harmônicas planas, não. Agora que eu vou falar isso, né? Se E e H são o campo elétrico e o campo magnético de uma onda eletromagnética, né? São ondas harmônicas planas, então a gente viu, acabamos de ver, que E e H são perpendiculares entre si, são perpendiculares à direção de K. Qual que é a direção de K? A direção de K é a direção do produto vetorial E com H. Esse H está aparecendo ali. Então, a direção de K, a direção do vetor de onda, né, que eu chamei de a direção do vetor K, VQH, é a direção de S. Não posso falar uma coisa, eu escrevo ela. É a direção de EVQH. É a direção do vetor S. Ou seja, a energia está fluindo, a energia eletromagnética está fluindo na direção de K. Então, o que é isso? A onda está andando na direção K. Né? Isso eu posso ver também na expressão para... Vou pegar do campo elétrico aqui, né? O campo elétrico de uma onda plana, biblioteca de expressões aqui, o campo elétrico de uma onda plana é dado por essa expressão aqui, se for cosseno, né? Se eu escrever na forma de cosseno. Quando eu escrevo isso aqui, eu vejo que essa onda anda no espaço na direção de K, né? Que é a direção de S, né? Mesma direção de SH. Então, S realmente é um vetor importante. Ele me dá, o módulo dele me dá a quantidade de energia por unidade de tempo, energia eletromagnética, né? Quantidade de energia eletromagnética por unidade de tempo, que passa por unidade de área, uma área perpendicular, a direção de propagação da onda, que é a direção de S. Então, dá para perceber que é um vetor que a gente vai usar muito aí para frente. Bom, eu já escrevi o campo elétrico aqui, vou escrever o campo magnético H também, nessa forma de cosseno, e vamos calcular esse produto vetorial. Vou calcular o produto vetorial de E com H, vou calcular o vetor S, né? Então, isso aqui vai dar o quê? E produto vetorial com H, vai dar o produto vetorial de E0 e H0, e os termos de cosseno são iguais, vai dar um cosseno ao quadrado. S vai dar... Será que eu espremo isso aqui? Espremo, né? Dá para levantar isso aqui um pouquinho. E aí eu coloco o cálculo do S aqui embaixo. Aparece cosseno ao quadrado. E0, produto vetorial com H0, vezes cosseno, cosseno ao quadrado. Isso aqui é o valor instantâneo do S, né? E a gente está interessado em luz, né? Ondas eletromagnéticas com frequências da ordem do visível. Tudo que a gente está falando, né? Pelo menos até agora que eu me lembre, vale para qualquer faixa de frequência, qualquer valores de ômega e de K. Né? Mas, em geral, a gente está interessado em ondas de rádio, lá com frequências baixíssimas, de alguns poucos hertz. Né? Isso tem lá a sua importância, mas as ondas que interessam para a gente, em geral, principalmente num curso de ótica, são ondas perto da região do visível, em que ômega é alguma coisa da ordem de 10 a 14. É muito grande, a frequência é muito grande. Ou seja, esse termo do cosseno aqui, né, ele oscila muito rapidamente. Uma frequência gigante.
a gente não consegue detectar, ok, eu preciso ter um detetor muito rápido para detectar essas variações tão rápidas no tempo, né? Então, o que eu preciso, o que importa em geral, é o valor médio do vetor S. Tá? Então, vamos calcular o valor médio desse vetor S aqui. É muito fácil, né? Porque é a média do cosseno ao quadrado, que a gente sabe que é meio. Né? Bom, se vocês não fizeram essa conta, é só fazer essa integral no tempo aqui, sobre o número inteiro de períodos, integral do cosseno ao quadrado, faz de 0 a 2π, né? No número inteiro de períodos, a gente acha que o valor dessa integral dá meio. Ou seja, tem que mudar de página aqui, né? Eu estou com o S, estou aqui com S, esse S aqui. O que eu quero calcular agora é o valor médio de S, média temporal, né? O valor médio do vetor de Poynting, eu vou chamar isso de isso aqui é a notação braquete aqui, né? É a notação usual para valor médio, em geral em física. Eu acho que é mais físicos que usam essa notação aqui, né? É muito usado em quântica também, né? O valor médio de S, então, eu calculo, eu tenho essa expressão aqui? Tenho. É só a média em cima do cosseno que vai dar meio. Então, é simplesmente isso aqui. S é meio, o valor médio de S é meio de E0, H0. Que eu posso escrever, né, como sendo meio do módulo de E0, né, módulo de H0, e vai estar na direção que é a direção do produto vetorial de E0 e H0. Eu vou chamar aqui de N chapéu. A gente acabou de ver que esse N chapéu aqui N chapéu é a direção de K, né? Eu peguei um N chapéu aqui, que eu estou definindo, N chapéu é o vetor K dividido pelo módulo dele, para ter o vetor unitário, né? Dessa direção de K. Ou seja, eu posso, uma expressão boa para a gente escrever o valor médio de S, vamos colocá-lo aqui, ó. S é um I, K sobre K, que é o N chapéu, né? I vezes N, onde esse I aqui é, por definição, meio de E0 H0. Tá? Meio da multiplicação de E0 com H0 ao quadrado. A gente pode simplificar isso mais ainda, né? Colocar só em termos do campo elétrico, por exemplo, se a gente lembrar daquela relação que a gente achou entre a amplitude do campo elétrico, né, e do campo magnético. E0 sobre H0 era igual a Z0 sobre o índice de refração N. Esse 1 aqui é porque tem um N chapéu aqui e um N aqui, e são coisas completamente diferentes. N chapéu, o vetor unitário da direção do K. Deixa mais de K chapéu, não, eu vou deixar assim mesmo, tá? Esse N aqui é outra coisa, tá? Isso aqui não é o módulo do vetor N, não. Esse aqui é o índice de refração. Tá? Então, ó, dessa relação aqui, bom, eu tiro que H0 é igual a E0 vezes o índice de refração dividido por Z0, né? Levo nessa expressão para I, eu tenho isso aqui, ó. Eu já vou dar um nome para o I aqui, né? Porque é um nome meio polêmico. Essa grandeza aí que eu defini aqui pode ser escrita só em termos da amplitude do campo elétrico, já que a amplitude do campo elétrico é relacionada com a amplitude do campo magnético. É meio do índice de refração, não, do material lá onde estão minhas ondas estão, dividido pela impedância do espaço livre, Z0, né, vezes a amplitude do campo elétrico ao quadrado. O que é importante lembrar é que esse I aqui, né, que é o módulo do vetor S, da média do vetor S,
ele é proporcional ao E0 ao quadrado. E o módulo do vetor de point, né, ele me dá a quantidade de energia eletromagnética que eu tenho por unidade de tempo, né, passando por unidade de área. A média, o I, então, é a média, a energia média que está se propagando na onda eletromagnética por unidade de área, por unidade de volume. Ok, qual que é o nome do I? Assim, em geral, a gente chama isso de intensidade. Tá? Eu chamo isso aqui, então eu vou chamar muitas vezes isso aqui de intensidade. Mas tem uma polêmica por aí que depende do campo da física que você está. Né? Tem gente que argumenta que o nome correto disso aqui é irradiância. Eu tendo a concordar com isso. Faz mais sentido chamar essa grandeza aí aqui de irradiância e reservar o termo intensidade para a quantidade de energia eletromagnética que eu tenho em média por unidade de área, por unidade de volume, por ângulo sólido. Ok? Então, não é por unidade de volume, é por ângulo sólido. Você tem a direção, a intensidade pode depender da direção. Mas, como eu disse, assim, isso aí depende. Em astrofísica, o pessoal, eu nem lembro mais, em astrofísica, acho que o pessoal chama isso de radiância espectroscópica, sei lá, quem está lidando com astrofísica aí sabe mais que eu. Em física de matéria condensada, né, física de estado sólido, que é a minha praia, isso é chamado de intensidade, e ninguém se preocupa muito com o termo irradiância, não. Ok. Eu acho que a gente está de bom tamanho, né? Realmente, como eu previ, se a gente for ver polarização, aí a aula vai se estender mais do que eu gostaria. Já está mais do que eu gostaria, quase 1h30 de aula. Eu vou parar por aqui. O que a gente viu? A gente viu as consequências das equações de Maxwell, né? No caso que eu tenho campo elétrico e campo magnético são ondas eletromagnéticas, né? São soluções da equação de onda. A gente viu que o campo elétrico e o campo magnético de uma onda eletromagnética da luz, né, são perpendiculares entre si, são perpendiculares à direção de propagação. A direção de propagação é a direção do vetor de onda, K, e o fluxo de energia é descrito por um vetor, que é esse chamado vetor de Poynting, né, que é, por definição, o produto vetorial entre E e H, campo elétrico, produto vetorial com campo magnético, né, o valor médio de S, que é o que está aqui na tela agora, né, é meio do produto vetorial entre os módulos do campo elétrico e do campo magnético, né, que pode ser escrito como essa intensidade, vou chamar de intensidade, que é a última expressão que eu escrevi, né, e está na direção de propagação na onda, na direção do vetor S. Eu acho que está de bom tamanho, né, gente, nesse calor aqui. Eu gostaria de ter começado a falar um pouco de polarização, mas ver se eu acho um ângulo aqui que não aparece só o meu vulto, né? Acho que não consigo, não. Tem que melhorar essa iluminação aqui desse local. Mas a gente deixa a polarização para a próxima aula, fica até coerente, porque eu quero falar de polarização, boa parte que eu vou falar sobre polarização vocês já sabem, polarização, direção do campo elétrico, da luz, blá, 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 polarização linear, polarização circular, elíptica, mas aí defini uma coisa que provavelmente vocês não viram antes, que são as matrizes de Jones. As matrizes de Jones é um método matemático da gente trabalhar com polarização, que é bastante poderoso, né? Álgebra linear, você usa álgebra linear para tratar a polarização. Isso aí espero que seja novo para a maior parte de vocês. Gente, alguma dúvida? Alguma questão? Alguém quer declarar o trabalho? Sim, dou feedback das propostas de trabalho. Um feedback, assim, legal, boa escolha, mas posso também, se vocês quiserem, dar uma orientação geral, né? Estou aqui para isso. Assim. Procura aqui, tem material sobre isso, nesse assunto,
manda um e-mail para tal professor, já que a gente não pode procurar, porque vários desses temas que eu sugeri aí, a gente tem especialistas no departamento, né? Ótica não linear, então tem o Leandro Malar, tem a Ana Maria, né? Ana Maria de Paula, que eu lembro aqui de cabeça sem pensar muito. Ótica de Fourier, o Monken é um especialista. Algumas coisas eu entendo mais, fotodetectores é mais minha praia, já trabalhei com isso. As partes de astrofísica, né? Tem os astrofísicos lá, polarimetria, espectroscopia. Isso a Silvia Alencar sabe disso, o Gabriel, né? Todos os astrofísicos, o Paulo. Né? Um é mais especialista numa coisa, acho que a Silvia trabalha mais com espectroscopia. Polarimetria, eu não lembro, acho que é o Gabriel que trabalha mais com isso. Mas ok, assim, isso aí eu posso, claro, eu dou feedback, eu ajudo, dou sugestões de onde procurar, só não vou fazer o trabalho para vocês, tá? Mas posso sugerir material, com certeza. Não sei se é isso, Vinícius, que você quis dizer com feedback. E podemos discutir o trabalho, à medida que for andando, tá? À medida que vocês forem andando com o trabalho, quiserem fazer perguntas, discutir, é isso aqui mesmo, posso dar uma olhada inicial, falar, não, você está aprofundando demais, né? Ou de menos. Assim. Posso dar sugestões, ok? Mas o trabalho é a cargo de vocês. A linha geral, né? A orientação geral é aquela. Você está fazendo um trabalho, você vai ensinar aquele tema para o resto da turma, ok? Então, é no nível nosso aqui da turma, sabendo o que a gente sabe, eletromagnetismo 1, alguma coisa de ótica, né, para saber em que você pode, a partir de onde você pode partir. Ok? Então tá, gente. Professor, Oi, Giovana. aqui, eu e o Matheus queremos fazer sobre segundo harmônico, mas não sei ainda sobre fazer em dupla, porque eu tenho a impressão que trabalho em dupla ou em grupo dá muito mais trabalho do que fazer sozinho. Mas a gente pode falar isso depois? Tipo assim, ter um tempinho. Pode. Não, assim, eu estou querendo definir os temas com antecedência, a pedido de vocês mesmo, eu concordo plenamente, para ter mais tempo para trabalhar, mais tempo para ver, mas olha, não é rígido não, tá? Se chegar lá em fevereiro, você fala, nossa, esse tema está muito mais difícil do que eu esperava, eu quero mudar de tema, ou falar, não, minha dupla aqui é um saco, a gente nunca concorda em nada, eu quero ir para a esquerda, ele quer ir para a direita, então nós vamos separar, divórcio. Espero que seja um divórcio consensual, sem brigas, né? Não seja litigioso, mas pode mudar de tema depois, tá? É claro que isso tem um prejuízo, mas o prejuízo é de você mesmo, né? Então você tem que avaliar isso. Assim, você passou um mês trabalhando naquele tema e fala, não, vou mudar de tema. Aí você vai começar do zero de novo, você tem menos tempo para fazer aquele trabalho. Mas pode mudar de tema, pode mudar de dupla. Espero que seja uma separação consensual, assim, que os dois membros da dupla estejam de acordo. Diga, Matheus. Ô, Giovana, Oi. se você quiser discutir isso daí, me chama depois lá. Tá bom. Eu acho que tem meu número no grupo lá do WhatsApp. Nossa, aí sim. A Mirella, eu acho que ela mandou mensagem aqui no WhatsApp, eu acho que ela também está querendo fazer desse tema. Então, vamos conversar aí sobre isso e a gente vê. Tá, vou deixar vocês discutirem isso, tá? Eu gostaria de definir tudo com antecedência, mas não é, assim, não é regra absoluta, não. Se demorar uma semana, 2, 3, tudo bem. Assim, tá. Não, mas eu estava pensando assim, inicialmente eu queria fazer sobre geração de segundo harmônico, mas não sei, uma outra ideia que também é uma coisa que a Ana faz e que eu acho super legal é hiperespectral. E aí, se tiver muita gente fazendo sobre segundo harmônico, é outra coisa que eu queria fazer. Mas seria uma coisa legal. Se tiver mais temas diferentes, não precisa ser, não. De novo, assim, se todo mundo quiser fazer sobre o mesmo tema,
paciência. Mas se tiver uma diversidade maior de temas, é melhor porque a gente aprende mais, né? A gente está aqui nessa brincadeira para aprender. Então, a ideia de fazer esse trabalho não é só porque eu quero dar uma nota para vocês, não. É porque eu quero aprender sobre temas diferentes também. Quero que vocês aprendam sobre temas diferentes e é claro que eu imagino que a tendência de vocês vai ser caminhar mais numa direção que é o interesse de vocês em física, né? O maior interesse. Estou fazendo iniciação científica nessa área, quero fazer mestrado usando essa técnica. Ok, melhor, vamos aproveitar o tempo para estudar o que a gente quer aprender. Eu também estou aberto a temas diferentes. Assim, você tinha mencionado segundo harmônico, Giovana, e é um tema que eu tenho interesse, mas a ótica não linear no geral, Raman também, eu tenho muito interesse nessa área, até porque eu estou fazendo iniciação científica com isso. Então, a gente pode fazer uma pré-definição, gente. Podemos fazer isso, assim, vocês não precisam se preocupar demais. Não. A gente faz uma pré-definição, eu publico lá no Moodle os temas. Olha, a distribuição preliminar é essa aqui, tá? Aí vocês podem olhar aí, Matheus, Giovana, Mirella, vocês podem olhar, ei, tem um tanto de gente fazendo já sobre geração de segunda harmônica. Vamos mudar para outra coisa, ou eu vou mudar, vocês ficam aí, tá? Então, faço uma. E essa é mais uma das razões que seria bom colocar essa distribuição preliminar, porque aí vocês podem dar uma olhada e falar, não, então eu vou mudar para outra coisa. Não pode todo mundo mudar, todos para a esquerda. E depois, não, vamos todo mundo para lá, todo mundo para cá. Mas eu acho que não. Né? A gente vai, aos poucos, a gente conversa. Nós temos tempo ainda. Professor? Oi. Tudo bem? Tudo Aqui, bem. eu estava pensando em pegar o tema de ótica de Fourier. Eu estava dando uma olhada. Eu queria saber, tipo assim, se tem importância a gente dar um foco maior, por exemplo, na parte teórica e não na parte prática especificamente. Eu tenho mais interesse, inclusive, na área teórica. Não, claro que não. Não. Ok, sim, você pode focar o seu trabalho mais na parte teórica ou mais na parte experimental, como medir, como trabalhar com aquilo, mas em qualquer um dos dois casos, eu quero que você faça uma introdução explicando o que é o tema. Né? Explica o que é o tema e depois fala, não, vou analisar isso aqui puramente teoricamente. Como medir é problema de outra pessoa. Ok? Então, é por isso até que beleza. eu não me incomodo muito de ter mais de uma pessoa, mais de uma dupla, fazendo trabalho no mesmo tema, porque eu tenho certeza que os enfoques vão ser diferentes. Eu até pretendo falar assim das aplicações, mas para exemplificar. Mas eu pretendo, tipo assim, trabalhar na formulação, por trás, Claro. na base. Não, claro, Tranquilo, ótimo, ótimo. Vai ter que ser assim, né? Qualquer um desses temas aí é muito grande, né? Assim, então, falar de tudo vai ser difícil, principalmente na apresentação oral, né? Em 10 minutos, pode ser que fique muito superficial. Você faz uma introdução geral, olha, a história é essa aqui, o ótica de Fourier é isso, e aí, assim, a teoria é essa de cá, o modelo, como que é o modelo, é assim, a gente trabalha com isso teoricamente assim. Ou você pode ir para o outro lado e falar assim, olha, ótica de Fourier é isso aqui, a ideia é essa, e como que a gente mede isso na prática? Desse jeito, usando tais instrumentos, tais montagens, ok? Bom, gente, eu vou deixar vocês pensarem, discutirem, trabalharem, tá? E me mandem os temas. Até agora, como eu disse, bom, até o começo da aula, quando eu dei uma olhada rápida lá, no link que eu deixei no Moodle, tinha 2 pessoas que já tinham colocado, não estou vendo nenhum deles aqui, eu acho que era o Gabriel e o Nicolas, que tinham colocado o tema lá. Também nem lembro o que era. Acho que era de astronomia, espectroscopia astronômica. Então, eu espero que vocês coloquem. Não é definitivo, pode mudar de ideia depois, mas é claro que na hora que você começar a estudar, assim, gostei desse nome, muito legal, deve ser uma coisa legal. Aí você começa a fazer e vê, putz, isso aqui é complicado para danar, não quero, é chato, não vou fazer isso. Pode mudar de tema, tá? Mas quanto mais cedo definir o tema final, melhor. Mais tempo para fazer um trabalho mais legal, né? Estamos de acordo?
Então Sim, tá, beleza. gente. Então, quinta-feira a gente Ok. continua. A ideia para quinta-feira é polarização e a maneira de trabalhar teoricamente com essa polarização, que é as matrizes de Jones. Ok? Bom final de dia para vocês. Até quinta-feira. Até quinta. Isso.